E é isso aí, show de bola, bacana, vamos fechar pontuação. Beleza, então eu devo a vocês as aspas, devo os travessões e devo os parênteses. Vou pagar tudo agora, tá certo? Assim que a gente concluir, a gente entra direto na parte de orações, que é o primeiro momento, nosso primeiro vídeo tratando de orações, tá certo? Então vamos lá? Vamos finalizar a parte de pontuação. Vem comigo. Aspas, gente, fui. Olha só. As aspas, elas inicialmente cumprem o papel de anunciar citações textuais, né? Então olha só que interessante, né? Quando a gente cita um autor, né? Às vezes nem é uma pessoa conhecida, né? Por exemplo, um transeunte que dá uma declaração para um jornal, enfim, um teórico vai ver uma personalidade da mídia. Então a gente abre aspas, exatamente as aspas cumprem o papel de demarcar a fala da pessoa ou da personagem. Então quando digo Roller afirma que, abre aspas, o gramático deveria descrever a língua em nossa época, pois é dela que os alunos necessitam para a comunicação cotidiana. Então, por exemplo, uma declaração como essa, feita pelo teórico francês Roller, tá? Está demarcada com as aspas. Bom, tenho medo que do seu lado aí você esteja se perguntando uma coisa que é muito lógica. Mas, professor, o senhor não dizia agora há pouco que para citações com aspas tinha que ter inicial maiúsculo ali? Você está se contradizendo? Não estou me contradizendo, gente. Na verdade, note que lá, né, havia os dois pontos, né? Então, assim, se eu dissesse Roller afirma o seguinte, dois pontos, abre aspas, o gramático, e eu seguiria, entende? Então, não é o que temos aqui, né? Nós temos uma citação que nós podemos chamar de uma citação corrida, é uma citação que ela não dá, ela não permite pausas, por isso que aqui a gente marca com as aspas, aqui ó, beleza? Show de bola. Professor, eu queria saber como é que eu uso aspas simples. Bem fácil, ó. As aspas simples você usa sempre que no texto original já há aspas. Então vamos supor, por exemplo, isso aqui eu coletei do Roller, foi? Beleza. Eu coloquei aspas para demarcar o Roller. Só que no texto do Roller original, esta palavra língua, por exemplo, né, ela estava entre aspas, lá no texto original dele. Entendeu? Só que eu não posso dizer aspas duplas, aspas duplas e aspas duplas de novo. Então não dá para fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu sinalizo ao meu leitor que o autor que citei, no seu texto original, colocou língua entre aspas. Então eu uso as famosas desconhecidas ex-BBBs. Brincadeira, né? A gente usa essa não tão conhecida, na verdade. As aspas simples são pouco conhecidas, né? Então a gente usa aspas simples para demarcar que no texto original já havia as aspas. Então, como eu já estou usando aspas, então não posso colocar aspas duplas e aspas duplas sobrepondo um ao outro. Percebeu? Deu para ver? Então, assim, para finalizar, se esta frase eu fosse procurá-la no original, o autor ia estar lá e a palavra língua estaria entre aspas. Tá certo? Como eu recortei esse fragmento, aí eu mando para cá, entre aspas, e como, né? E bem dizer o como, aqui eu retiro essas aspas aqui, ó, e vou escrever as aspas simples. Aqui, aqui. Fechou? Muito bem, senhoras e senhores. Show de bola. Foi, já era. Vem cá comigo agora. Próxima parte. B. Olha aí. B. O caso B serve para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias e expressões populares ou vulgares. O detalhe é o seguinte, gente. Há diversos usos aqui, né? Primeiro, estrangeirismos. Quando a palavra é oriunda do inglês, do alemão, do francês, e nós não temos correspondentes em português, ou a palavra ainda não é aportuguesada, a tendência é que ela venha ou entre aspas ou em itálico. Isso já é comum, viu? Por exemplo, vem cá comigo, a palavra bullying, né? Uma palavra da moda, todo mundo fala, e tal, cuidado com o bullying. O bullying vem sendo discutido nas escolas. O bullying não tem uma palavra que traduza ao pé da letra para o português, né? Como essa palavra surgiu há uns anos, ela vinha naturalmente com as aspas, né? Isso era normal. Hoje, além de aspas, usa-se também o recurso do itálico, né? E essa palavra, consequentemente, com o tempo, ela vai ser uma palavra nossa. A gente escreve
como se fosse inglês, né, igual ao inglês, pronuncia como em inglês, mas ela ainda talvez não esteja dicionarizada. Quando ela estiver dicionarizada, aí não. Aí essa palavra ela vai ser uma palavra da língua portuguesa, mas ela foi importada, né? E aí muita gente costuma usar, mesmo sendo uma palavra do léxico do português, ainda entre aspas ou com itálico, tá certo? Então, bullying, não é? Por exemplo, outras nós nem usamos mais, tipo Réveillon, né? Se você for procurar no dicionário, como é que é Réveillon? É Réveillon, com acento e 2 L's, que é do francês, não é? Palavras como internet, né? Com T no final, é no inglês, no português era para ser internet, T, com E no fim, e não é, né? Mouse, sutiã, abajur e tantas outras palavras que têm origem no francês, no inglês, etc. Essas palavras elas já estão aportuguesadas e aí não se usam mais as aspas e tampouco o itálico. Fechou? Beleza, vem comigo, vem cá, foi. Então, ó, o Lubin, para que se mantenha a autorização de importação, aí Lubin, entre aspas, correto, ele, se eu estiver digitando o texto, eu posso colocar em itálico também pode. Bom, neologismos são palavras inventadas, são palavras que nós criamos, normalmente não atinge provas, mas se você vai falar uma palavra que não existe na língua portuguesa, como por exemplo, sei lá, vamos pensar uma palavra como sentido, vamos lá, você criou uma palavra nova, tipo trambolhento, né? Fulano de tal é trambolhento. O que é trambolhento? Aí tem lá uma significação regional. Não existe essa palavra, existe trambolho, mas trambolhento não existe, então eu vou colocar entre aspas este neo de novo, ó, neologismo. Gírias, claro, com certeza entre aspas, expressões populares ou expressões vulgares, mais do que nunca difícil de aparecer em provas. Expressões populares ou expressões metafóricas, elas podem aparecer sim. E aí muito cuidado, viu? Tipo, depois daquele encontro ele saiu queimado da reunião, ó, queimado não quer dizer queimado quer dizer com uma má impressão, né, gente? Se eu tiro as aspas, como é que eu vou interpretar agora, gente? Vou interpretar como se fosse o quê? Se eu tiro as aspas é porque ele saiu literalmente queimado. E aí lembra daquele detalhe, né? Ó, coffee e dere. E o que é isso? Para você não esquecer, ó, tudo que for sentido conotativo é figurado. Figurado é sentido... Opa, não vai dar para escrever aqui não. Eu vou colocar um asterisco aqui, ó, e um asterisco aqui, porque você não vai ver. Sentido figurado é sentido simbólico. Tá aqui, ó, simbólico. E sentido dere, esse dere aqui é denotativo. E denotativo quer dizer sentido não simbólico, mas literal. Ó. Então conotativo é figurado, denotativo é real, conotativo é simbólico, denotativo é literal. Então se eu tiro as aspas do queimado, eu vou interpretar o texto literalmente, ou seja, o sujeito saiu com queimaduras no corpo, certo? Que nem aqui, com a chegada da polícia, os 3 suspeitos puxaram o carro. Quer dizer, puxar o carro, eles estavam... Não que eles estavam puxando com a corda, eles estavam saindo com velocidade ou roubando o carro, né? Enfim, esta é também a função das aspas. Muito bem, muito bem. Vamos prosseguir. Próximo caso, as aspas cumprem também o último papel de indicar uma espécie de ênfase, de realce, né, gente? Só para dar um tchan a mais, ele reagiu impulsivamente e deu um não sonoro. Esse não aqui é só para... essas aspas são só para darem uma espécie de destaque extra. Claro que a gente poderia colocar esse não em caixa alta, né, quer dizer, tudo em maiúsculo, ou também em itálico, seguido de negrito. As aspas aqui cumprem muitíssimo bem este papel. Tá legal? Então, na hora do sim, fulana disse não. E aí a gente põe entre aspas para dar um pouco mais de ênfase. Fechou? Beleza, 9, travessões. Já falamos bastante dos travessões lá na vírgula. Mas a gente não custa nada comentar alguma coisinha, né? Olha só, gente. Inicialmente, como você nota, os travessões cumprem o papel de demarcar falas de um diálogo, né? Falas de um texto narrativo. Então, cada fala tem um travessãozinho. Muito fácil, muito bobo, nada complicado. B, colocar em relevo certas palavras ou certas expressões. Sabe o que é isso aqui? Aposto de novo, ó. Um novo livro, muito bem comentado pela crítica, foi lançado na Livraria do Centro. Ele quer dizer que se eu quisesse, poderia substituir essas travessões aqui por vírgula? Sim, sem dúvida. Se quisesse até também, sabe por quê? Por parênteses. Ele o que mudaria? Você já sabe.
com vírgulas, menos ênfase, travessão, razoável ênfase, parênteses, bastante ênfase. Fechou? Muito bem. O mesmo aqui, ó. Um grupo de turistas estrangeiros, todos muito ruidosos, invadiu o saguão do hotel. Ora, ruidoso é barulhento, muito ruidosos é o oposto de turistas estrangeiros. Ok? Muito bem. E para fechar, parênteses, né? Os parênteses cumprem o primeiro papel de indicar explicação, comentário, e aí as siglas aparecem com muita frequência dentro de parênteses, como nós já sabemos, né? Cumpre o papel de indicar ênfase em apostos, tá aí, ó, muito simples. E também isolar orações intercaladas com verbos declarativos em substituição às vírgulas e aos travessões. Já sabemos disso. Afirma-se, não se prova, que é muito comum o recebimento de blá, 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 blá. Então, aqui nós poderíamos substituir, se quiséssemos, por travessões ou até por duas vírgulas. Fechou? Muito bem, muito bem, muito bem. E é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Bom, vem cá comigo. Vem cá comigo. Deixa eu só um instantinho aqui. Pronto. Olha só um instante. Vem cá comigo aqui. Agora a gente fechou a pontuação. Fechou a teoria de pontuação, fechou? Bacana. Eu quero que você faça agora, que você exercite, tá certo? Então o objetivo é você exercitar. Pega a nossa apostila, pega as questões e ó, manda a brasa, tá certo? Pega toda essa teoria, tá certo? E aplica nas provas. A gente fez aqui muitas simulações quando a gente apresentava os casos, não é verdade? E agora é a hora de você andar com as próprias pernas. Fechou? Nós vamos agora mudar de assunto. Então, se você quiser dar uma parada no vídeo e só fazer questão de pontuação, é legal, né? Ali eu estou com pontuação muito na minha cabeça. Então, vai resolver as questões de pontuação, etc, etc. E você vai retomar o vídeo deste tempo que está aí marcando no seu computador, tá certo? No seu player, tá certo? Você, são 12 minutos ali, pimba, marca ali, para, e depois volta que a gente vai começar um assunto novo. A gente vai falar de orações, tá? Então, orações. E claro, as orações, elas se encontram dentro de um nome maior, chamado sintaxe da oração e sintaxe do período. Tá? Muitas bancas usam este nome em vez de orações coordenadas e subordinadas. Eles dizem sintaxe da oração e do período, que envolve coisas até mais complexas do que simplesmente a classificação dessas orações. Tá? Bom, então vamos inicialmente entender partir do princípio básico que move as orações, e a partir disso a gente desce a lenha aqui. Vem cá, vamos sumir? Sumir. Olha só. Sintaxe da oração e do período. Tá aí, muito bem. Primeiro vamos aos conceitos, que nós podemos chamar de conceitos-chave, né? Conceitos-chave, não é chaves, não? Conceitos-chave, tá? Quando você tem estruturas formadas por substantivo e adjetivo, e o adjetivo indica, né, o objetivo, ou limita, ou a finalidade do substantivo, ele não vai para o plural, tá certo? Então, só o primeiro que vai para o plural, perfeito? Que nem navios, escola, entre outros, tá certo? Bom, vamos nessa. Frase. Preciso saber o que é frase? Justo. Nós precisamos entender o conceito de frase, de oração e de período. São 3 conceitos inevitáveis. Né? Afinal de contas, nós falaremos agora muito mais de frases, muito mais de orações e assim por diante. E veja como é fácil. Eu vou ficar aqui pequenininho, você vai ler. Beleza, já estou aqui. Veja. Gente, o que é frase? Nada mais é do que, veja, uma unidade de palavra ou um aglomerado de palavras que manifeste mensagem. Olha, pode ser a melhor mensagem ou a pior mensagem da face da Terra. Não importa. Se você tem uma palavrinha ou um aglomerado de palavras manifestando mensagem, é frase. Então, frase é um nome assim mais genérico, mais aberto. Justo. É um nome mais genérico, mais aberto. Vamos ver as 3 sentenças aqui? Ó, elas estão aqui, estão vendo? Eu não preciso sair daqui não. Olha só, eu vou ficar lento, só que eu vou ficar lendo assim, olhando assim de um lado, aqui é embaixo, não é em cima. Aqui não é a moça da previsão do tempo. A moça da previsão do tempo, ela olha assim, né? E tá lá o computador na frente dela. Aqui muda um pouquinho, é bom dar uma emoção, né? Então olha só, a sentença 1 diz, até a próxima, meu bom amigo. Ou então diz, tchau, né?
Não consigo esquecer aquele dia. São 3 frases. São 3 frases apenas. Dependendo do contexto, por exemplo, veja como uma coisa do significado é importante, né? Por exemplo, esse tchau aqui é uma frase. Ele tchau é assim, quando alguém vai embora, né? Tchau. Não, dependendo do contexto, esse tchau pode significar outra coisa. Por exemplo, um time de futebol eliminou o outro da final do campeonato, né? E aí você chega ao seu amigo e diz tchau, tchau. Ou seja, já era, não dá mais, perdeu, entendeu? Então, assim, esse tchau, dependendo do contexto, pode significar ou tantas coisas, né? E é por isso que o conceito de frase é um conceito que diz uma unidade ou um aglomerado manifestando mensagem. Tá certo? Tranquilo? Bom, é óbvio que se a gente já entendeu o que é frase, a gente também vai ter que entender o que é período. Então, entre a oração. Então, vamos descer um pouquinho, vou desaparecer agora. Desapareci. E quando a gente vai ao conceito de oração, a gente detecta uma coisa. Sabe o que é oração? Nada mais é do que uma frase evoluída. Ó, veja, uma oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, que é o pré-requisito de frase, né? Mas tem que ter o quê? Tá aqui, ó. Esta talvez seja o ponto-chave. Locução verbal ou verbo. Eu preciso ter um destes 2 ingredientes. Ou um verbo ou uma locução verbal. Ora, quando construímos sentenças, como por exemplo as de cima, olha só como é legal. Vamos aqui, vamos subir aqui a estas, tá? Podemos dizer que quando eu digo até a próxima, meu bom amigo, isso aqui é frase, gente? É frase. É oração? Não, porque não tem verbo, né? Também concordo. Não tem verbo, então é só frase. Beleza. Tchau, é só frase. Não consigo esquecer aquele dia. Não consigo esquecer aquele dia, já era frase. Mas também é oração, vocês concordam? Por quê? Porque nós temos a locução verbal consigo esquecer. Não é verdade? Então, até a próxima, meu bom amigo. Frase, tchau. Só frase, não consigo esquecer aquele dia. Frase, oração. Deu para perceber? Muito bem, ali. Isso por conta de quê? Da presença de locução verbal. Isso nos dá uma conta bem antiga. Acho que vocês se lembram disto, né? No colégio a gente era obrigado a decorar, que era a professora mandava a gente decorar o seguinte: toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. É verdade. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase necessariamente será uma oração. Muito bem, entendi, professor, entendi. Então vamos descer um pouquinho mais agora. E agora vamos ao conceito de período. Gente, o período nada mais é do que o lugar onde nós depositamos as frases. Tá? Ou seja, é o espaço, né? É o território em que nós depositamos as frases. Então, assim, o que demarca? O que demarca um período? Simples. Um período, ele sempre é iniciado por uma inicial maiúscula, ou seja, por uma... Ele pode ser qualquer palavra, tem que ser alguma coisa maiúscula. Tipo, eu vou colocar aqui, ó. Não, vai. Imagine aí. Qualquer inicial maiúscula seguido de um ponto. Mas não é só ponto que fecha período. Vou desaparecer para a gente escrever aqui que fica melhor. Vem cá comigo, ó. Veja. Qualquer inicial maiúsculo, vou colocar aqui um M grandão de maiúsculo, seguida de ponto. O inicial maiúsculo, olha, e pode ser grande ou pode ser pequeno, não importa. Seguido de ponto de exclamação, ponto de interrogação, ou, dependendo se o texto for literário, eu posso encerrar um período até com reticências, se o texto for literário. Se, por um acaso, né, você usa ponto e vírgula não encerra período. 2 pontos também não encerram período, e assim por diante. Tá legal? Bom, vamos voltar aqui. Voltando. Então, olha só o que vai acontecer. Os períodos, naturalmente, eles podem ser simples ou compostos. Muito fácil esse conceito, gente. Olha só. O período, quando ele é simples, ele terá um verbo ou uma locução verbal. Tá? E, naturalmente, este período sendo simples, ele vai demarcar para a gente, como vocês já notaram, a presença de uma única oração. Então, período simples é aquele formado por apenas uma oração. O que pressupõe, se eu falo de uma oração, eu falo de um verbo inevitável, não é? Ou de uma locução verbal. Entendeu? Ou um verbo ou uma locução verbal. Esta oração ela também é chamada de oração absoluta. A oração absoluta é este período simples. Por exemplo, abria-se uma nova era. Abria-se uma nova era
Período simples. Período simples. Está aqui um único verbo. Abrir. Muito bem. Veja que o tamanho não diz muita coisa. Quando digo na Rua 12, diante das lojas mais elegantes da capital cearense, transita um carro aberto com cores chamativas. Só existe um verbo, que é transita. Então isso aqui também é um período que simples. Note que as duas estruturas, as duas frases são discrepantes no que diz respeito ao tamanho, analisando uma e a outra. Mas o tamanho não quer dizer que uma seja período composto. Ao contrário, ambas, por conta da quantidade de verbos, diz que nós temos período simples. Fechou? Fechou. Próximo caso. Quem sabe o que é período simples vai entender o que é período composto. E aí, eu acho que já está bem na cara que o composto tem, no mínimo, 2 orações ou locuções verbais. E é isso mesmo. Então, olha só. Se eu digo... Opa, caiu aqui. Se eu digo, abria-se uma nova era, abria-se, olha o primeiro verbo, pois o primeiro carro de motor a explosão circulava no Brasil. Está aí. Nós temos 2 elementos verbais, cada elemento verbal conduz uma oração. Nós temos um período, como vocês estão vendo, composto. Esse período ele é composto. E ainda temos a presença do elemento conector, que no caso é a conjunção pois. Muito bem. Oração número 1, abria-se uma nova era. Oração número 2, pois o primeiro carro a explosão circulava no Brasil. Bem claro. Poderiam ser 3 orações, poderiam ser 3, poderiam ser 4, não importa. Beleza? Bom, entendido o que é período composto, a gente vem para cá. E aí entra nas orações coordenadas. Essas aqui são difíceis, bem fáceis. Mas antes de falar das coordenadas, de mostrar cada uma delas, que é uma quantidade muito pequena, a gente precisa entender este conceito aqui. Que conceito é este? É o conceito de período composto assindético e período composto sindético. Muito simples. O período composto ou a oração assindética, o nome está dizendo, vem aqui comigo, rapidez, o nome assindético quer dizer sem conjunção. É porque assim, nem sempre, quando eu pegar uma oração e outra oração, nem sempre eu vou ter um conector. Conector é uma espécie de, vamos imaginar assim, uma espécie de cola, né? Ele conecta as duas orações. Eu estou falando de pois, de portanto, de entretanto, de mas, de e, de porquê. Então essas palavras, elas conectam uma oração à outra e, claro, também, além de conectarem, elas instruem um entendimento, né? Um entendimento de explicação, um entendimento de oposição e assim por diante. Só que não necessariamente eu preciso dela. Às vezes, sem a presença da conjunção, eu posso fazer encaixes. Vocês entendem? Entendem? Então, assim, esses encaixes, eles podem ocorrer independentemente da presença ou ausência da conjunção. Vamos ver na prática? Vem cá comigo, vem cá. Foi. Então, quando eu digo, eu expliquei aqui, no síndeto, blá, blá, blá. Quando eu digo algo como, subo por uma velha escada de madeira mal iluminada. Chego a uma espécie de salão. Você já notou que eu poderia ter colocado uma conjunção e bem aqui. Eu poderia ter dito, subo por uma velha escada de madeira mal iluminada e chego a uma espécie de salão. Claro que a ausência da conjunção não está comprometendo os sentidos do texto, gente. Concordam comigo? A ausência da conjunção não está comprometendo, continuamos entendendo tão bem quanto. Mas eu reconheço, nós reconhecemos, que são 2 orações, e essas 2 estão conectadas puramente pela vírgula. Então isso aqui é um período composto assindético. O mesmo aqui embaixo. Grita, oração número 1. Cada verbo é uma oração, né? Sacode a cabeleira negra, agita os braços, para, olha e ri. São 6 orações. 6 orações ali. Mas ri é só isso aqui, é uma oração? Não tem verbo? Se eu digo ele ri, ponto. Ele olha, ponto. Se eu digo para você, olha, veja aquele animal correndo, se olha, é uma oração. Entendeu? É uma oração, tem verbo, é oração. Ali eu pensei que para ser oração fosse uma coisa assim grandona. Não necessariamente. Não necessariamente. Beleza? Então, quantidade de verbos, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, naturalmente, temos aqui 6 estruturas marcando as nossas nosso período composto. Não tem conjunção alguma, né? Você está vendo ali, é verdade, não tem nenhuma, justo, não tem nada aqui, ó. Mas, se nós colocássemos aqui um E, grita, sacode a cabeleira negra, agita os braços para, olha, e ri, este E aqui, ele naturalmente iria dizer a vocês o seguinte: o período agora não seria mais assindético, seria o quê? Sindético. Ou a oração seria sindética. Fechou? Beleza, muito bem. Vamos descer aqui. Bom, período composto assindético, né? Então vamos lá. Aliás, agora é o sindético, né? Que história de assindético? Eita pau. Sindético. E o sindético vem com a conjunção. Contrário, né, gente? Olha só. Rapidez, vem cá. A luz aumentou e espalhou-se na campina. Seu projeto era ambicioso, mas não recebeu o apoio necessário. Veja que nestas situações, e aí vem um detalhe, vem cá comigo, ó. Vem cá comigo, eu vou ficar pequenininho daqui, eu quero que fique tudo aqui em cima para você observar. O CESP, a FCC, qualquer outra banca, eles são espertos. Eles dizem assim, ó: caso suprimíssemos a conjunção mas, essa conjunção mas aqui que eu vou apagar, você tá vendo que eu vou apagar agora, ó? Tá aqui, ó. Caso suprimíssemos a conjunção mas, os sentidos, bem como a correção gramatical, serão preservados. Dá? Dá. Olha só, quer ver? Vamos ler tudo? Vamos ler tudo, ó. Seu projeto era ambicioso. Não recebeu o apoio necessário. Você nota que o balde de água fria, ele é dado, né? Eu consigo dar o balde de água fria, mesmo sem a presença da conjunção mas. Agora, é claro que a conjunção mas, ela é orientadora de sentidos. É óbvio que quando eu a escrevo, eu explicito. E é esta palavra que eu queria dizer a vocês. CESP, a ISAF e a Carlos Chagas podem dizer assim, que a presença da conjunção mas, lá naquela frase que a gente apagou, explicitaria as relações de sentido estabelecidas entre as duas orações? Verdadeiro. Não é explicaria não, tá? É explicitaria, ou seja, tornaria explícita, visível, a mostra. Ou seja, sem o mas, eu entendo que há diversidade. Com o mas, eu valorizo, né, eu exponho, eu deixo à vista de todos a relação de adversidade. Tá legal? Isso vale também para o E, né? Vou ficar pequenininho de novo, ó. Isso vale para o E lá embaixo. Olha o E, ó. A luz aumentou e, ó, tira o E aí. A luz aumentou, vírgula, espalhou-se na campina. É nítido uma sequenciação. Perfeito? Então, cuidado quando o CESP propuser suprimir a conjunção, ou também ele pode propor você inserir quando não houver. Né? Se ele pede para inserir quando não houver, você vai checar se realmente as relações são de oposição, se são de conclusão, enfim. E aí é por conta muito do contexto também. Tá certo? Show de bola? Bom, então vamos agora. Eu quero ficar bem grandão aqui na tela agora. Bem grandão. Bum. Olha aí, bem grandão. E quero que você se lembre de um negócio. Vamos agora apresentar as coordenadas. Elas são simples ao todo. São 5 apenas. Ó, então são 5. São 3 com A, aditivas, adversativas e alternativas. Aqui, ó. Uma com C, segue alfabeto, não tem B, né? Então é B, C, conclusivas e as explicativas. São fáceis. Você vai ter que memorizar um punhadinho de conjunções, isso é normal, certo? Não tem como fugir dessa realidade. E claro, as bancas CESP, pede, FCC, pede. Minha banca provavelmente vai ser o S, pode ser que peçam, provavelmente. Sesgan Rio pede também. Agora, é importante salientar o seguinte: de todas essas bancas que eu citei, tem uma que pede menos, né? Essa que pede menos é a Fundação Carlos Chagas. Agora o CESP pede para Dedéu, mas muito mesmo, certo? E as outras bancas que eu citei aqui também pedem com regularidade. Tá legal? Então, assim, não tem como perder uma questão de orações coordenadas. A teoria não é tão complicada, elas são simples, e aí o resto é só correr pro abraço. Tá legal? Mas, Eli, vamos ver agora. Agora já, só que é no próximo vídeo, porque agora acabou. Os 30 minutos já
Assim foram. Show de bola. Então eu paro aqui, eu volto. Aperta lá embaixo que eu apareço de novo. Tá certo? Tchau, gente. Valeu.